Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um bule de inox. Vamos começar pintando aqui a parte do corpo desse bule. Eu vou colocar um pouco de diluente aqui no pratinho e eu vou preencher toda essa área aqui do corpo do bule. Aqui tá muito quente hoje, tá secando muito rápido, por isso que eu tô colocando diluente. E também pelo motivo de que essa parte aqui é uma área grande, nós temos que preencher de tinta. Se a gente coloca a tinta do jeito que ela vem no potinho, vai ficar muito duro. Com o diluente, a gente não precisa colocar tanta tinta, fica uma pintura mais leve e não seca tão rápido também. Eu vou usar um pincel número 10, aparado, e eu vou começar com branco. Você viu que tem alguns riscos. Essa área aqui é a área da sombra. Então, eu tenho essa área aqui e essa aqui, que eu vou preencher com a tinta branca. Como tem diluente embaixo, vai ficar mais fácil espalhar essa tinta. Olha, eu tô preservando aquele pedacinho ali, porque aquele dali é escuro. Então, eu vou preencher e já te mostro. Na sequência, nós vamos usar o azul hortênsia. Viu que aqui eu preenchi e deixei um pedacinho aqui, que isso aqui é uma sombra também. O azul hortênsia, eu vou preencher essa área aqui inteira. Do ladinho, aqui ó, pra cá, eu vou sumindo com ele em cima do branco. Pro lado de cá, a mesma coisa. Eu vou sumindo com ele, mas trabalhando assim, ó, nessa posição. Olha, coloca a tinta e vem, ele vai subir em cima do branco, mas é bem pouquinho. Vou colocar também o azul hortênsia aqui, ó, na borda, uma pinceladinha, e venho subindo pra cima do branco, limpando. Aqui também. Olha, não precisa nem encontrar aqui, mas essa curva aqui. Eu tô forçando mesmo o pincel, tá? Você tá escutando o barulhinho do pincel. Aqui, você vai preservar esse espaço e você vai pôr aqui, olha, em cima do branco. Desde cima até aqui embaixo. Sobe com azul hortênsia pra cima do branco. Tá, quando você chegar nesse ponto, você vai pegar o cinza chumbo. Se você não tem, misture preto com um pouquinho do branco. Você vai ter o cinza chumbo. Com o cinza chumbo, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, olha, no meio. Vou colocar assim, 2 pinceladas. Colocar um pouquinho mais. Agora, você vai subir com esse cinza chumbo pra cima do azul hortênsia. O azul quase vai sumir. Olha, você vai limpando o pincel pra fora, mas ele não some. Pro lado de cá também. Embora aqui eu vou deixar assim um pouquinho mais escuro no meio. Pra cá também eu vou esfregar esse pincel.
faço isso agora aqui no cantinho também. Vou colocar bem na linha. Aqui também. E vou subindo com o cinza pra cima do azul hortênsia. Você pode usar outros tons de azul também, pode usar azul caribe, que fica bonito. Aqui também, olha, todo o cantinho. Então, você percebe que vai ficar uma sequência de cor. Vai ficar o branco, o azul e o cinza. Que vou colocar um pouquinho mais aqui. Que desse lado aqui eu quero que fique uma sombra maior. Tá, tudo levemente sombreado. Eu vou colocar o cinza nesse espaço. Aqui, olha, eu tô preenchendo ele puro. E aqui eu não vou esfumaçar. Aqui eu tenho uma área que ficou muito azul. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de cinza. Porque eu não quero essa parte azul, azul. Ele tem que ficar um azul acinzentado. Agora, para finalizar aqui essa parte do corpo, eu vou usar um pouquinho do preto. O preto eu vou fazer assim, olha, eu vou pegar um pouco no pincel e eu vou colocar bem aqui no meio, eu vou colocar uma linha em cima do cinza. E vou dar uma esfumaçada pro lado de leve. Ele tem que dar uma diferença assim bem grande, tá? Então, agora a gente tem preto, cinza, azul e branco. Aqui, nessa área, bem pertinho aqui do bico, e subindo pelo meio dessa sombra, também eu vou colocar um pouquinho do preto. Vou trocar de pincel, vou pegar um número 4 e vou preencher de preto essa beiradinha aqui que ficou. Olha, é bem acentuado o contraste. Aqui você não vai esfumaçar. Agora eu vou fazer o bico e é assim, com o pincel número 4 também, essa parte aqui, olha, a gente já preenche. Redondinho aqui e retinho ali. Presta bem atenção no risco para você fazer bem certinho. Agora eu vou começar com o branco novamente, que aqui nós temos as mesmas cores. O branco vai nessa parte aqui, ó, tá vendo que aqui tem um gordinho, assim, um redondinho? Vou riscar um pouquinho mais forte aqui, olha. Essa parte aqui é branca e essa parte aqui, ó, é branca, ó, aqui. Essas são as áreas de luz e sombra que eu separei no risco. E esse é um bule natural. É um bule de inox. E é assim que a gente percebe as sombras. As cores das sombras. Pronto, coloquei o branco, lavo o pincel. Vou colocar um pouquinho do azul. Não vou preencher inteiro de azul. A gente só tem um pouco de sombra aqui, um pouco de sombra de azul aqui embaixo. Rodeando aqui o branco. E um pouquinho aqui
no espaço branco, mas não subindo em cima do branco. Um pouquinho de azul assim. Agora a gente vai preencher essas outras áreas que sobraram com o cinza chumbo. Aqui no meio. Você pode preencher, depois a gente vai esfumaçar. Nessa bordinha aqui, você vai pegar bem pouquinha tinta e você vai colocar bem no contorno. Aqui o branco chegou quase até a borda, então é só um filetinho de tinta, olha. E você vai levar essa tinta até a boca ali, ó, terminou. Esse espaço aqui vai ficar bem claro. Essa parte aqui também. Eu vou subir com o cinza um pouquinho em cima do branco, aqui, olha, em cima do azul, bem de leve. Se você seguir o risco bem direitinho, você não vai ter problemas. Tô esfumaçando de leve entre o cinza e o branco, na parte de baixo. E também aqui na parte de cima, entre o cinza e o branco. Aqui pegamos o azul, continua com o cinza, esfumaçando o cinza para cima do azul. Agora a gente completa com o preto. Só um pouquinho de preto na ponta do pincel e você vai fazer essa linha de fora aqui, ó. Essa linha, você não pode fazer assim. Você tem que fazer com o pincel nessa posição. Aqui, ó, pra fora. Se você quiser e achar melhor, você pode torcer o teu pano, porque essa posição é mais fácil da gente trabalhar. Eu vou torcer o meu pano para você ver como que você pode fazer, porque isso aqui é difícil trabalhar. Olha, assim fica muito mais fácil. Vou pegar um pouquinho do preto só do ladinho e vou colocar o pincel aqui, ó, nessa posição. Olha que fácil que fica de fazer a linha. O pincel tem que estar sempre para fora. Você vai colocando esse preto, aí você vai sumindo com ele para cima do branco. Vou voltar o meu pano. Agora nós vamos umedecer com o clareante a tampa. Pronto. Agora eu pego o pincel número 6. E nós vamos começar também com o branco. Essa área aqui, eu vou preencher de branco, respeitando o risco bem direitinho, porque senão a gente entorta esse pedacinho. E agora, esse pedaço aqui, olha, a gente pula esse maior e esse aqui também. Vou preencher com o branco. Vou colocar o azul aqui. E vou colocar o azul aqui. Olha, aqui nós temos uma divisão. Aqui embaixo, ó, aqui tem um risquinho. Aqui tem um risquinho. Aqui embaixo tem um espaço também. Então, esse espaço aqui ainda não.
Esse eu nem vou preencher inteiro aqui, ó. Esse pedacinho sim. Eu vou lavar o meu pincel e eu vou usar o cinza em cima do azul. Olha, eu coloco um pouco e dou uma misturadinha. Se você quiser, você pode até misturar. O efeito não é o mesmo, mas você pode misturar no pratinho e já aplicar aqui. Só que eu prefiro assim, eu prefiro misturar direto no pano. Coloque a tinta sempre no meio quando você pega e vai subindo com ela, vai esfregando para cima do azul. Aqui não pode ficar uma linha muito dura. Então, o que que eu faço? Eu passo o pincel limpo em cima, bem de leve, olha o que acontece. Ele quebra aquele contraste. Aqui embaixo também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Você viu que aqui, ó, ele sai um pouquinho pra fora. Pronto, essa parte aqui eu invadi muito, então eu vou pôr um pouquinho do branco bem no meio. Essa parte de baixo também vou fazer a mesma coisa. Eu preciso de um cinza azulado, na verdade é uma mistura. As sombras que estão refletindo aqui. Pego o pincel número 2, porque agora eu vou fazer esse acabamento aqui. Essa parte que ficou aqui, eu vou colocar nesse pedacinho aqui, olha, eu vou colocar um branco. Sem lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do cinza. Vou completar essa beiradinha e já vou puxar. Olha, tô puxando o pincel sujinho. Você viu que eu já fiz a curva ali, ó. Esse pedacinho aqui vai ficar um cinza também mais escurinho. Tô usando cinza puro. A gente tem a linha em cima e embaixo, só que aqui fica mais clarinho. Quando chega aqui também a gente vai ter um outro clarinho, mas aqui, olha, eu já vou puxar o pincel, ó, para fazer o contorno de fora. Vou aproveitar que o pincel tá um pouquinho sujinho, já vou subir aqui também, olha. Tem um pouquinho de excesso de tinta ali. Aqui também. Vou esfumaçar, porque isso daqui é uma borda, então não pode ficar uma linha pesada pra dentro. Então, eu tô empurrando o branco pra cima do cinza. Esse pedacinho aqui fica mais claro. Aqui a gente já viu que fica mais claro. Esse pedacinho ali, cinza, ó, é continuação dessa sombra. Então, ele tem que ficar exatamente na ponta dessa sombra aqui. Aqui embaixo também fica um pouquinho mais escurinho, o espaço que sobrou aqui. Olha, ele vai fechar ali na linha da curvatura e ele vem aqui, passa pela área da sombra e ela vai fechar aqui, ó, em cima desse preto. Tá, agora eu vou dar uma ajeitada, porque quando a gente vai pintando assim, às vezes a gente sobe um pouquinho, entorta um pouquinho.
Aqui, ó, eu vou fazer a linha desse branco, que ela tem que ficar aqui bem certinha. Agora tá certinho. Aqui embaixo também. Aqui fica mais escuro. E aqui fica mais clarinho. Já vou chegar aqui com a tinta. Essa linha aqui, ela continua. Essas sombras aqui parecem complicadas, mas não são. Quando você observar ele pronto, você vai ver que é só seguir o teu risco. Vou clarear um pouquinho aqui, ó, na direção da luz, tá vendo? A gente tem a continuação da sombra e aqui a gente tem um pouquinho de luz. Coloquei uma pincelada de branco e vou dar uma puxadinha. Pro lado de cá eu tenho só um pouquinho, mas tem também uma luz assim. Aqui um pouquinho mais claro. Aqui eu não coloquei ainda, mas tem um pouquinho de luz. Que some para os dois lados. Esse ladinho aqui também, ó, aqui tem um pouquinho de luz. Para finalizar, eu vou pegar o pincel 0 para fazer uns pequenos detalhes em preto. Essa linha de baixo, ela vai ficar preta. Você vai trazer essa linha até aqui no final. Isso daqui faz um redondo, assim. O preto vai até ali. E depois ele vem também atravessando aqui, ó, embaixo até aqui. Pronta essa parte. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pouquinho do azul, você vai colocar aqui em cima, você vai colocar aqui, ó, você viu que tem um espaço assim, você vai colocar azul assim, nesses dois espaços. O restante aqui a gente vai preencher de preto. Aqui eu vou colocar preto no contorno de fora e vou esfumaçar pra dentro. Olha, vai ficar só uma claridade aqui, ó. Tá? Aqui também eu vou entrar aqui, ó, pelo ladinho. Olha, vai ficar um pouquinho mais claro. Aqui é a mesma coisa, eu vou entrar aqui, ó, puxando essa parte pra dentro ali. E a gente vai ter aqui uma luz. Esse ladinho tem que ficar retinho. Vai ficar assim, uma luzinha aqui, uma luzinha aqui. Se você quiser fazer o caminho contrário, é isso aqui, ó. Você vai colocar essa luz ali e vai fazer assim. Do lado de cá, a mesma coisa. Vamos preencher a alça com o diluente. Primeiro, vou preencher essa parte aqui com o preto. Bem certinho. Agora, lavo o pincel
eu quero um pouquinho do azul e eu vou passar aqui, ó, na bordinha. Até aqui. Vou preencher o restante desse espaço aqui com o preto. Quando chegar aqui no azul, eu vou limpando o pincel de leve. Olha, eu vou ter um espaço aqui mais claro. Isso vai separar as duas partes da alça. Essa parte vai ficar assim, ó, bem clarinho aqui. E agora eu vou preencher o restante dessa parte aqui com o preto. Agora, não lavei o pincel, ele tá com preto. Eu vou pegar um pouquinho do azul com essa sujeirinha de preto e vou terminar de preencher essa área aqui em cima, ó. Vai ficar um tom mais claro. E o contorninho aqui de fora, eu vou fazer com preto puro. Dou uma limpadinha no pincel. E eu tenho aqui a parte de cima da alça, com a luz. Feito isso, eu vou voltar ali no bico, porque eu preciso finalizar aquela parte que é muito pequena e ficou faltando luz. Eu vou usar um pouquinho do branco com o pincel número 4 nessa área de luz aqui, ó. Olha, eu tô colocando meio sujandinho, não tô preenchendo totalmente. Só acentuando um pouquinho. E com o pincel número 0, vou fazer um contorninho aqui. Olha. Fechei aqui o bico e aqui nessa parte do biquinho ali também tem, olha, é uma luz, assim, um contorno mesmo com o pincel número 0. A parte aqui de baixo também, nós temos duas linhas aqui, na linha de baixo. Dentro tem que ficar preto, fora branquinho. Agora vamos pintar a physalis. Agora nós vamos pintar a physalis e você vai colocar no pratinho o diluente, você vai preencher. Depois disso, o amarelo pele, eu quero que você preencha toda a área da casca com amarelo pele. Você viu que os riscos todos ficaram aparecendo. Então, agora nós vamos fazer uma sombra. Você vai pegar um pouquinho do sépia, vai tirar o excesso aqui no pratinho, porque são detalhes, né? São coisinhas muito pequenas. Então, eu quero que você trabalhe com o pincel número 2, tirando o excesso. Aqui, olha, tem um espaço que é uma sombra bem acentuada. É só você colocar aqui embaixo e disfarçar. Olha, aqui a gente já faz a linha dessa casquinha do lado de cá. Ali também já fica escurinho. Ficou um espaço clarinho aqui e um espaço clarinho ali. Agora, esse cantinho aqui, ele também é escuro, só que não é preenchido. É assim, manchado. Então, nós vamos dar algumas pinceladas só. Aqui, ó, no cantinho também tem um pouquinho de sombra. Essa pontinha aqui, olha, é um pouquinho mais escura. Mas aqui, agora, não tem nada preenchido. Você vai deixar tudo manchadinho. Essa pontinha em cima desse risco.
Aqui nós temos uma dobra, embaixo dessa dobra, na base, é um pouquinho mais escuro. Aqui nós temos um risco. Aqui nessa parte de baixo, também fica um pouquinho mais escuro, olha. Assim. Vai sumindo, não deixa aqui marcado. Aqui, ó, em cima do risco temos também uma sujeirinha, uma pontinha mais escurinha, uma manchinha aqui, um pouquinho de pincel sujo aqui. Aqui, ó, nós temos um encontro, também vamos colocar um pouquinho de sombra. E de sombra é suficiente. Agora vem a parte que é um pouquinho mais trabalhosa. Você vai pôr um pouquinho de tinta ali, ó, vou colocar assim uma pinceladinha de água para deixar essa tinta mais leve, mais fluida. E vou trabalhar com o pincel número 0. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, vou subir com esse contorno. Não se preocupe, porque aqui não tem necessidade de você fazer um risco muito certinho. Ele pode ficar falhadinho e ele pode ficar tremidinho. Vai ficar ainda mais interessante o trabalho. Aqui tem um risco principal que você vai seguir e tem assim algumas ramificações. Nesta eu vou colocar um contorno. Aqui também o contorninho. Bem no meio sai uma linha. Depois sai alguns galinhos assim, ó, pro lado. São várias ramificações. Em cima da linha, aqui também da casquinha, vou colocar. Quando você pega, coloque num risquinho que é assim, uma coisa mais acentuada. Depois, com aquele restinho que sobrou ali no pincel, você vai colocando terceiros e quartos. Aqui, olha, eu vou subir com essa sombra, fazendo um contorno para ficar em cima do risco, ó, para cobrir o risco do carbono. O cabinho eu já vou preencher com o sépia. Pode preencher com sépia puro, porque ele tá queimadinho aqui, já tá madura a fruta, então tá bem escurinho. Vou acentuar aqui um pouquinho a sombra. Agora eu vou pegar o branco com um pouquinho do pele para dar uma clareada, e com essa misturinha eu vou fazer aqui uma luz. E eu tenho que clarear aqui essa beiradinha também. É bem pequenininho, então eu fiz com o pincel 0 mesmo. Vou sujar o pincel no amarelo ouro, olha. Vou dar uma passadinha aqui em cima. Pinceladinhas. Você viu que eu tô colocando aqui, ó, nos intervalos, onde eu não coloquei aquelas ranhuras. Isso vai dar uma clareadinha, vai ficar bem manchadinha, assim, fica bem legal. Tá, agora vamos pra frutinha. Você vai preencher de amarelo ouro. Preenchido. Caramelo. Bem no meio aqui embaixo. Aí você vai levando essa tinta, você vai empurrando. É redondinho. E se é redondinho, você não pode deixar manchas. A mancha faz textura. O lado de cá tá mais sombreado.
Olha, vai sumindo. Que lindo que vai ficando. Lado de cá também, só limpando o pincel na bordinha. Esse cantinho aqui precisa um pouquinho mais de caramelo. Bem redondinho. Agora, a gente tem duas manchinhas, que são dois pontos de luz. Tem um aqui e um aqui. Você coloca aquela pinceladinha e vai trabalhando com o pincel assim, ó, redondinho. Evita subir com esse branco sobre o caramelo. Ele tem que ficar em cima do amarelo. Olha, isso aqui. Vou esperar um pouquinho para secar pra gente fazer o fundo. Pintura totalmente seca. Nós vamos borrifar um pouquinho de água em volta. Se cair em cima da pintura não faz mal, afinal tá seco. Tenha certeza que você molhou toda a área e deixa um espaço para fora. Não põe a água só pertinho, pode pôr a água toda a parte de fora, assim, ó. Você vai pegar uma pincelada de branco. Você vai pegar uma isca de cinza chumbo. E vai fazer um tom de cinza. Um tom de cinza bem clarinho. Com esse tom de cinza, você vai fazer uma sombra. Aqui, ó, na volta. Não precisa subir ali, tá? Como tá úmido aqui, então essa tinta ela vai sumindo, assim, vai ficando bem clarinho. Do lado de cá também um pouco. Se você tiver verde musgo claro, você pode misturar ele com um pouquinho do branco, vai dar esse tom. Vai ficar uma cor bem bonita. É só mesmo pro fundo não ficar branco total. Olha, até aqui já tá bom. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pistache. Vou tirar o excesso. Eu tô trabalhando com o pincel número 14. Ele tá aparado, mas você pode fazer com o pincel sem aparar também. Verde pistache, você vai fazer essa área de baixo aqui, ó. Não precisa ir muito longe. Aqui eu vou sumindo dentro do outro tom. Cantinho. Não precisa deixar quadrado aqui. Esse elemento tá mais pra cima, então tem uma sombra até aqui. Esse elemento um pouquinho mais pra baixo, ele tem um pouquinho mais de sombra aqui, ó, desse lado. Não precisa chegar até aqui, pode terminar por aqui, ó. Aqui procura terminar na mesma altura. Olha, se eu terminei aqui, então eu tenho que terminar por ali também. E agora, para finalizar, um pouquinho do sépia. E eu vou deixar bem escurinho aqui, olha, esse ladinho aqui. Não vou acompanhar inteiro. Vou começar daqui, ó. Saio de junto da figura e venho fazendo um pouquinho de sombra mais forte pra cá. E essa sombra eu vou dar uma esfumaçada nela também. E agora aqui, ó, embaixo da physalis também um pouquinho. Puxa aqui, não feche, é reto. E aqui um pouquinho perto do cabinho. Depois, aqui meio curvo e aqui termina reto.
Só isso de sombra e tá muito bom. Concluímos esse trabalho. Espero que você tenha gostado de aprender a trabalhar aqui o reflexo do metal e a physalis. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você encontra disponível no meu site www.sonalupinturas.com.br.